Gente, o tempo passa rápido demais, pelo amor de Deus. Eu não acredito que chegou até agora. Mas tá bom, Deus abençoe. Eu quero falar nessa noite, o tema é Tu, porém, permaneça firme. E o primeiro texto que eu quero ler está em 2 Timóteo 3, do 10 ao 12, que eu vou ler. Se vocês quiserem abrir aí. Amém? Tu, porém, sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece a minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia e Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Bom, eu quero começar falando o contexto desse texto. Essa é a última epístola do apóstolo Paulo e ela foi escrita na prisão em Roma. Paulo ele tinha recebido a sua sentença de morte e era para ele morrer crucificado, mas por ele ser um cidadão romano, ele foi sentenciado eles degolaram Paulo. E Paulo escreve essa carta para o seu filho na fé, Timóteo, e ele dá conselhos como se Timóteo fosse seu filho, e eu quero aprofundar hoje sobre os conselhos, um dos conselhos que Paulo dá para Timóteo nesse livro. A gente vai ler uns versos anteriores, onde Paulo ele fala sobre os perigos dos últimos tempos. Está em 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Saiba que nos últimos dias haverá muitos tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia, alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Só para esclarecer, a título de dúvida, quem não sabia, Janes e Jambres são os dois mágicos que se opuseram a Moisés, quando Deus envia Moisés para falar com o faraó. E aí Paulo cita eles como se referindo aos falsos mestres que vão aparecer nos últimos tempos. Eles desafiaram o enviado de Deus e eles foram derrotados. Nesses versos, a gente pode perceber que Paulo está apresentando um quadro de cristãos desmoralizados e com um caráter que não agrada a Deus. Eles não estão tendo uma conduta que, por exemplo, Jesus faria. Entretanto, Paulo ele se volta com alívio e esperança ao encontrar Timóteo, que ele vê Timóteo seguindo os exemplos dele, vê Timóteo sendo fiel e um pregador de Deus. E ele incentiva Timóteo a continuar firme na sua caminhada. Timóteo ele já tinha sido muito bem instruído desde criança. Paulo até cita a mãe e a avó de Timóteo, que ele tem sido muito bem ensinado. E ele precisou ser moldado, ele precisou passar por um processo para ele amadurecer
e saber como ter uma conduta boa, como continuar firme nos caminhos do Senhor. E não foi Paulo que escolheu Timóteo para ser o seu filho, o seu discípulo, mas foi Deus que escolheu Timóteo. E Paulo sabia tanto disso que quando ele aconselhava Timóteo acerca do ministério, ele lembrava que já existiam profecias acerca de Timóteo e qual o papel importante que ele desempenharia na igreja daquele tempo. Eu quero ler, não precisa abrir, eu vou só ler, 1 Timóteo 1,18. Timóteo, meu filho, essas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. E 1 Timóteo 4,14. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Então, Timóteo, ele já tinha sido profetizado o que ele ia fazer na igreja, que ele seria um pregador, que ele seria um instrumento de Deus para aquela época. E aí, em 2 Timóteo 3,10, que é o texto principal, Paulo fala que Timóteo ele já sabe, ele tem seguido os ensinamentos e a maneira e como agir de Paulo, e ele conhece o amor, a fé, a perseverança e a paciência. E aí hoje eu quero que a gente conheça e siga nessa semana e no resto das nossas vidas os ensinamentos e a maneira de viver, o propósito de Deus para nossas vidas, e sobre a fé, a perseverança, o amor e a paciência que Deus quer que a gente tenha para a gente passar em todas as situações da nossa vida, para a gente conseguir permanecer fiel no Senhor. Amém? E aí eu quero começar falando sobre os ensinamentos e a maneira de agir. Nós precisamos ter uma vida de acordo com as instruções de Deus, para que a gente possa crescer espiritualmente na nossa fé e para a gente conhecer o propósito de Deus para nós. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, o cristão ele precisa ter a vida dele guiado através das Escrituras. Não tem outro jeito, não tem outra solução. Ele pode até tentar seguir os exemplos dos homens, seguir os exemplos de pastores, de alguém mais velho, mas todos nós, como humanos, nós estamos sujeitos a errar. E o único que não erra é Jesus. E Deus deu a sua palavra, que é viva e eficaz, para a gente ter um manual sobre o que a gente deve seguir, quais coisas a gente deve acreditar. Aqui tem as promessas de Deus, tem o que a gente tem que obedecer para a gente ter uma vida firmada nele. E Deus nunca erra. E aí ele também enviou o Espírito Santo como consolador e conselheiro para a gente também para ele nos dar entendimento e sabedoria para a gente saber o que está escrito aqui, para a gente ter discernimento também. Porque não adianta a gente ler a palavra, não entender nada e ficar por isso. Mas o Espírito Santo, quando a gente pede, quando a gente tem um coração sedento verdadeiramente, ele nos ensina, ele nos dá entendimento da palavra. E então basta a gente pedir e a gente comprometer a ter um bom relacionamento, ter momento no secreto, vir na igreja, escutar a palavra e guardar ela no nosso coração. E o Espírito Santo com certeza vai nos ajudar. E Jesus também, ele fala que ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então, não adianta a gente achar que a gente quer um relacionamento assim por fora, porque Deus conhece o nosso coração. Então, a perseverança na palavra de Deus e na oração, ela resultará na fidelidade no reino dos céus. E nós vemos Paulo como exemplo da importância de uma amizade fundamentada em Jesus. Se ele não cresce nas promessas de Deus para a vida dele, se ele não cresce
na eternidade, no que aguardava ele na eternidade, ele não conseguiria passar por tudo que ele passou, porque ele passou perseguição, ele teve os momentos que ele se sentiu abandonado, que ele se sentiu sozinho, e ele até fala sobre o que ele espera para a eternidade, porque a nossa vida ela é passageira e o reino de Deus ele é eterno. Então, o que vale a gente juntar tesouros, tudo nessa vida e perder a eternidade? Paulo sabia disso. A vida dele era servir a Deus com tudo que ele tinha. E deve ser o nosso pensamento também. A nossa verdadeira casa é lá no céu. E em 2 Timóteo 1,12, Paulo fala assim: mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio, e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. E Paulo ainda encoraja Timóteo a pregar as boas novas, a passar pelo que ele passou. Ele fala isso em 2 Timóteo 1, de 8 a 9. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Então, é na palavra que Paulo encontrou a esperança dele. Então, é na palavra que a gente também vai encontrar esperança. Para passar em meio às dificuldades, a Bíblia possui diversos versículos falando que Deus está conosco, como o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a alegria do Senhor é a minha força, tudo posso naquele que me fortalece, e muitos outros. Tem também, entregue as suas preocupações a Deus, porque Ele cuida de vocês. Então, a gente sabe que a gente não está sozinho e a gente precisa tomar posse das palavras que estão escritas na Bíblia, para a gente continuar seguindo a vida aqui. E você precisa conhecer para ter certeza da sua fé. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente apaixona e mais a gente quer que outras pessoas, principalmente as pessoas que a gente tem mais intimidade, que a gente mais gosta, a gente quer que elas conheçam também a nossa esperança, a nossa alegria. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, você pode achar que quando você falou uma palavra para alguém, ela, tipo assim, ela não me escutou, ela não prestou atenção em nada, ela não mudou nada nela, mas o Espírito Santo, ele começa, através da sua vida, a construir algo naquela pessoa. Então, você precisa ler a palavra até para influenciar os outros, para ter certeza da sua fé. Então, o cristão, ele guiado pela palavra, ele tem a sua vida marcada pelo caráter, porque ele não é igual aos outros, ele não é igual ao mundo. Você começa a ser diferente, você começa a ser mais admirado, ou o povo começa a falar que você é muito diferente, que você é muito careta, mas você precisa ter certeza do que você crê. Tem sua vida marcada pelo caráter e preserva seu amor pelo Senhor. Porque tem muita gente hoje que acha que pode ficar tirando palavra da Bíblia, que a Bíblia é ultrapassada, que ela não serve mais para esse tempo, mas a Bíblia é atemporal. Então, as promessas que foram feitas para todos aqui da Bíblia são promessas que continuam sendo para a gente. Elas continuam servindo para hoje também. A Bíblia ela é atemporal e ela serve para nos iluminar, para guiar para a eternidade e para você permanecer firme, como Paulo. E é necessário que você permaneça firme na leitura da palavra. E você não consegue montar um objeto, um aparelho novo, se você nunca, tipo assim, nunca viu, nunca leu um manual, nunca assistiu um vídeo, nunca perguntou a uma pessoa mais experiente. E é a mesma coisa com a Bíblia. Você não vai saber como você deve andar aqui na Terra se você nunca lê, se você não tem um relacionamento, se você também não tem um discipulado, não ter tirar dúvidas com os pastores, como pessoa mais experiente. Você fica meio que perdido. Então, você vai saber como agir e a maneira de viver a partir da leitura da palavra e a partir de um relacionamento com o Senhor.
E aí agora eu vou passar para o propósito de vida. Tem um livro que chama Uma Vida com Propósitos. Eu li e ele é maravilhoso, eu recomendo muito. E ele aborda sobre o nosso propósito de vida. E alguns temas abordados lá são, primeiro, planejado para agradar a Deus. Em Apocalipse 4:11, vai dizer: Digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, nós temos o propósito de agradar a Deus. E como é que a gente agrada a Deus? Como é que a gente pode deixar Ele feliz com as nossas atitudes? Dando a Ele toda a honra e glória que Ele merece, através da nossa adoração, no louvor, ou quando você está em casa, ou quando você ora, você agradece Ele, você é grato, você está adorando a Deus. Também através do nosso amor por Ele, amando Ele acima de tudo, e obedecendo e confiando nele. E mesmo que Deus queira algo de nós que nos olhos do mundo pareça impossível, mas para um cristão, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe por que Ele está te pedindo algo, Ele sabe o que vai acontecer. Então você precisa obedecer e confiar nele, nas palavras que Ele te disse. Então, também em 1 Tessalonicenses 2:4, vai dizer: Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Então a gente é chamado para agradar a Deus através da nossa adoração. Ele merece essa honra e essa glória. Ele deu o Filho dele para morrer por nós. Ele é digno disso. Nós fomos formados para fazer parte da família de Cristo. Nós todos somos parte do corpo de Cristo. A gente não é só parte da comunidade do caminho, mas a comunidade do caminho, ela é parte de um corpo. Ela é parte do corpo de Jesus. E os pastores sempre falam aqui que um corpo, ele não pode se movimentar, ele não pode funcionar normalmente sem uma parte, sem um membro. Então a gente funciona todo mundo para uma obra maior. Então, a gente pode até achar que a gente não tem propósito, que a gente não tem um chamado, que a gente não tem dom, mas Deus chama todos nós com um dom, com um chamado. Você precisa descobrir. Deus pode te ajudar nisso. E aí você vai saber o que você deve fazer no corpo de Cristo para contribuir para que esse corpo movimente bem e que Deus faça toda a boa obra dele aqui na terra. Numa ceia que teve aqui, que o pastor Adenilson pregou, ele falou sobre o corpo de Cristo e ele perguntou para a gente o que a gente achava que era participar, ser membro de um corpo de Cristo, não da comunidade do caminho, mas do corpo de Cristo de Deus. E aí eu lembro que no grupo que eu juntei, algumas pessoas falaram que é maravilhoso participar do corpo de Cristo, que é bom não passar por tudo sozinho, que a gente compartilha experiência, que a gente cresce junto. Mas também teve pessoas que falaram que tem a parte de você mudar um pouquinho, porque às vezes a sua atitude não está boa ou está magoando o irmão. Tem a parte do perdão, que às vezes é muito difícil. Mas a gente precisa dessas coisas para o corpo de Cristo crescer junto. E Paulo mesmo disse que teve momentos que as pessoas abandonaram ele, que ele se sentia sozinho. E a sensação de solidão é muito ruim. Quando Deus fez Adão, ele falou que não era bom que o homem viva só. Aí ele criou Eva. Então, a gente precisa um dos outros, a gente precisa da companhia, a gente precisa crescer, a gente precisa ter os nossos exemplos, a gente precisa viver um com o outro, sempre ajudando e sempre fortalecendo também. Se você dar amor, você vai receber também. Tudo que você dá para os outros, a gente recebe. Então, a gente precisa um dos outros para servir no reino de Deus. Criado para ser semelhante a Jesus.
Deus quer que a gente seja semelhante a Jesus na nossa essência, no nosso caráter. E o que é o caráter? O caráter é formado por traços morais de um indivíduo que determinam a forma constante de uma pessoa agir e pensar e reagir. Já a personalidade é um conjunto de características psicológicas que ditam como uma pessoa pensa, sente e age. Todos nós temos uma personalidade. Eu sou diferente da minha mãe, sou diferente da Bruna, todo mundo aqui é diferente. Mas a gente precisa desenvolver um caráter semelhante, que é um caráter fundamentado nas bem-aventuranças que Jesus descreve lá em Mateus 5, de 1 a 12. Eu vou só citar algumas aqui. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles serão... porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E também a gente precisa estar fundamentado nos frutos do Espírito, descritos por Paulo em Gálatas, que é o amor, benignidade, longanimidade, paciência. Então, o nosso caráter como cristão, ele é parecido. A gente tem Jesus como exemplo e tem o caráter do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. E nada mais justo do que ter o Espírito Santo para nos ajudar nisso. E ele vai nos auxiliar, nos aconselhar, vai nos guiar e até a parte de exortar, né? E ninguém gosta. Ninguém gosta de levar um puxão de orelha, mas o puxão de orelha do Espírito Santo é em amor. É porque ele conhece o nosso coração. É porque ele sabe o melhor para nós. Então, se ele está querendo corrigir algo, é porque esse algo ele não vai ser bom para você. Então, a gente precisa saber escutar, a gente precisa saber obedecer para a gente desenvolver a nossa melhor pessoa. A nossa pessoa que é parecida e semelhante com Cristo, com Jesus. Moldado para servir a Deus e cumprir uma missão. João 17,4 vai falar: Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Quem quer falar essa frase diante de Deus lá no céu? Eu quero. E aí, eu quero terminar toda a missão que Ele me deu. E todos nós somos moldados através da palavra de Deus, do relacionamento com o Espírito Santo e do discipulado também. E nós aprendemos como servir ao Senhor com a nossa vida e nossos dons. De todos nós aqui temos uma missão para cumprir. E Paulo, antes, ele perseguia a igreja. Ele teve um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, uma experiência com Jesus, e aí ele tomou posse do chamado dele. Deus tinha um chamado para ele que foi descrito em Atos 9, do 15 ao 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Paulo, ele acreditava no chamado dele. Ele acreditava que Jesus tinha morrido na cruz e tinha a salvação através da graça. E aí ele completou a missão dele e no final ele pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí vimos até aqui que a gente precisa obedecer aos ensinamentos. A gente tem um propósito, a gente tem um chamado, a gente tem um dom. Davi era pequeno e um gigante ele derrubou. A gente pode até pensar que as limitações vão vencer a gente. A vergonha, a insegurança, o medo, mas Jesus ele é capaz de nos ajudar. Ele é capaz de vencer isso com a gente. Eu tenho muita vergonha, né? Mas eu tô aqui, né? Então, o Espírito Santo, ele pode te ajudar a vencer as barreiras que você coloca. O medo, o Espírito Santo pode nos ajudar. Ele vai nos auxiliar, ele vai estar conosco em todos os momentos.
Ele vai te capacitar, você não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, ele vai te capacitar com o que você tiver, do jeito que você é. Então, a gente já sabe qual que é a postura que a gente deve ter diante das situações e alguns dos nossos propósitos. E agora eu vou falar sobre a importância de ter a fé, a paciência, o amor e a perseverança, que também o apóstolo Paulo fala nesse versículo. Primeiramente, a fé. Então, Deus deseja que a gente tenha fé nas promessas e na capacidade dele de suprir todas as nossas necessidades. Como o pastor Denilson falou na ministração passada, a fé é acreditar que Deus pode dominar a nossa vida, é saber que o nosso Redentor vive e que Ele cuida de nós. Se Paulo ele não tivesse fé na promessa que Deus tinha para ele não teria aguentado todas as perseguições, os momentos que ele ficou sozinho, ele não teria dado conta do chamado dele. Então ele precisava acreditar na ressurreição de Jesus e na salvação através da graça. E ele também insistia Timóteo, ele ensinava Timóteo a ter o mesmo posicionamento que ele, a ter a mesma fé dele, porque ele sabia que Timóteo também ia passar por dificuldades. Jesus mesmo avisou que a gente ia passar por dificuldades aqui, mas a gente precisa ter fé que ele vai nos ajudar, que ele salvou a gente, que no final dos tempos ele vai vir buscar a gente também. A gente precisa ter fé na nossa cidade, lá no céu. A paciência. 2 Timóteo 4:2 vai falar assim: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Então, Paulo cita o tempo que as pessoas não vão mais escutar, não vão mais querer saber de Deus, não vão querer mais saber dos caminhos, e a gente vai precisar ter paciência. A gente vai precisar ter paciência para ensinar, para corrigir, para escutar as pessoas e insistir. A gente não pode desistir das pessoas. Então, a gente vai precisar ter paciência, como Jesus teve. Paciência quando as pessoas vinham falar com ele, quando vinham escutar ele, ele tinha paciência. E aí, mesmo que a gente, às vezes, queira dar um cocô na pessoa, mas a gente vai precisar ter a mesma postura que Jesus teve. E a paciência também, ela é um dos frutos do Espírito, como eu citei. E a gente vai ter que pedir ajuda ao Espírito Santo. E tem um ensinamento que é famoso, e aí eu vou transferir ele para a paciência. Que é, o Espírito Santo, ele não vai te dar a paciência numa caixinha aqui, e falar assim, aqui, meu filho, toma a paciência para você. Ele vai te dar situações para você ser paciente. Ele vai provar a sua paciência. E aí, até mesmo nas promessas que o Senhor tem para nós vamos precisar ser pacientes para esperar. Porque a nossa promessa ela pode vir amanhã ou ela pode vir daqui 20 anos. Abraão, Deus prometeu para ele um filho, porque Abraão e Sara sonhavam em ter um filho, e Sara não podia, porque ela era estéril. E aí, Deus prometeu um filho e também falou dos descendentes que ele ia ter. Só que Abraão e Sara já estavam velhinhos, já não era tempo mais para eles terem filho. E aí eles não quiseram esperar a promessa do Senhor. E aí a Sara teve a ideia de a serva ter o filho de Abraão, e aí chegou Ismael. E aí Deus sabia que não era o tempo certo, que ele tinha a promessa dele. E aí Deus continuou sendo fiel a Abraão, deu Isaac e ainda teve que tirar Ismael e a serva do lugar lá. Então, resolver as nossas coisas com o nosso próprio braço não dá certo. A gente vai precisar ter paciência. Se a gente quer o melhor para nós, e Deus ainda mais quer o melhor para a gente, que é os filhos dele, então a gente vai precisar ter paciência pelo processo, pela resposta de Deus. A gente está fazendo aqui a oração pelos nossos desejos, pelos nossos milagres, então a gente vai precisar ter paciência, porque Deus sabe o tempo determinado para todas as coisas que
acontecem debaixo da terra, debaixo do céu. Debaixo do céu. E aí a gente vai precisar ter paciência e não ficar ansiosos. Que a gente sempre quer as coisas imediatamente, né? A nossa geração tem as coisas muito fácil. E aí a gente, às vezes, acaba querendo as coisas muito rápido. Tipo assim, eu quero aquela coisa para ontem. E Deus não quer isso. Ele tem um propósito, um sonho para nós. Então, se a gente tem fé nele, a gente tem fé nas promessas dele, que vão acontecer. Elas vão acontecer e a gente vai precisar ter paciência para esperar. Em Colossenses 3,12, diz assim: visto que Deus escolheu para ser o povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, Deus sabe de tudo que acontece na sua vida. Ele sabe que, às vezes, a gente quer as coisas muito, muito na nossa hora, mas Ele sabe de todas as coisas. Eu vou falar sobre o amor. Inclusive, eu quero agradecer ao pastor Daniel, que ele ajudou muito nesse versículo, que ele falou ontem na gincana. Em Efésios 5:2. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, termos compaixão e amor uns pelos outros, a gente vai estar seguindo o exemplo de Jesus. Tem uma música que fala: quem muito foi perdoado, muito ama. Então, Jesus morreu na cruz por nós. Ele demonstrou o nosso amor. Deus entregou o único filho dele para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a gente vai precisar demonstrar esse amor que nos foi dado, que Deus nos mostrou esse amor com as pessoas as pessoas próximas, com os nossos inimigos e com as pessoas mais distantes. A gente vai precisar ter esse amor. A gente vai precisar ter esse amor na escola, na faculdade, no trabalho, na família. Deus nos ensina a servir uns aos outros. E Jesus, ele surpreendeu os discípulos na última ceia, quando Jesus ele fez o papel de servo e lavou os pés dos discípulos. E esse papel era papel de servos, não era para Jesus. E aí, essa ação, ela é exemplar da humildade de Jesus e do serviço dele. E aí, ele também convida os discípulos a fazer o mesmo, a servir uns aos outros. Então, nós devemos seguir esse exemplo também, sempre amando. Eu falei que quando a gente ama, o amor também volta para nós. Então, se Deus está disposto a perdoar sempre os nossos pecados, nossas falhas, e ainda assim continuar nos amando, ainda assim continuar conosco, então a gente vai precisar fazer isso também uns com os outros. Amém? E aí tem a perseverança. Então, a perseverança quer dizer não desistir. A gente deve continuar a caminhada apesar de todas as dificuldades. Temos o exemplo de Paulo, que ele continuou firme, mas também tem a história de Ana e Penina, que Ana era estéril, Penina podia ter filhos, ficou zombando da cara da Ana. O sonho dela era ter filho, e aí ela creu que Deus poderia dar um filho para ela. Ela foi até taxada de bêbada, ela chorou, ela esperou no Senhor e o filho dela veio. A promessa que ela creu, ela veio, ela se cumpriu na vida de Ana. Deus enviou através dela um profeta, que era o profeta Samuel. Então, os planos de Deus, eles são perfeitos, eles são mais do que a gente imagina. Então, apesar das zombações, de influências negativas, de pressões, de perseguições, das dificuldades, a gente vai precisar permanecer, a gente vai precisar perseverar no Senhor e continuar firme na fé. E Paulo aconselha Timóteo a ficar longe das pessoas que fazem o mal, as influências negativas. A gente pode até achar que a gente aguenta a influência negativa, mas a gente vai, se a gente não tiver a nossa
casa firmada na rocha, a gente vai desviar, a gente vai ficar no meio do caminho, a gente vai para outro caminho, porque a casa que ela é em cima da areia, veio a tempestade e derrubou. Mas a casa firmada na rocha, ela perseverou, ela ficou lá em cima. E aí tem um versículo que fala sobre a pedra angular, e a pedra angular é Jesus. Então a nossa casa ela deve ser fundamentada em Jesus, na palavra, no Espírito Santo, no relacionamento com Deus. A gente precisa perseverar. E em Hebreus 10, 35 e 39, Paulo vai falar assim: portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está por vir. Não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Então, a gente deve perseverar no Senhor. A gente vai ter uma recompensa por isso. A gente vai ter uma recompensa pela nossa perseverança. A gente pode até chorar, como Ana fez. Ana, ela ficou triste, mas ela perseverou no Senhor. Ela perseverou e confiou, e a promessa dela veio. Então, em meio às dificuldades, você não precisa ter aquele desespero, achar que vai acabar, que não vai ter fim. Você precisa perseverar no Senhor, porque essa tempestade, ela passa. Como Jesus estava lá no barco com os discípulos, veio aquela tempestade lá, Jesus estava dormindo. Aí os discípulos ficaram todos desesperados, acordaram Jesus, e aí com uma fala de Jesus, a tempestade acalmou. Então você tem o Espírito Santo, você tem Jesus na sua vida. A tempestade ela vai passar, e aí você vai ter perseverado e vai ter a sua recompensa por isso. Então a gente precisa ter a nossa identidade firmada em Jesus, em Cristo. A gente precisa ter convicção que a gente é cidadão do céu, que a gente é filho de Deus. A gente é diferente do mundo, a gente é chamado para ser diferente. A gente vai precisar ter a Bíblia e o Espírito Santo como instrução para viver, para sabermos ter o amor, a fé, a perseverança, a paciência. E aí eu quero que você fale para você mesmo aí que você é filho do Deus Altíssimo, que você tem um propósito, que você tenha um chamado. As pessoas do mundo, elas não têm propósito. Elas começam a ter depressão, elas começam a procurar escapes em outros lugares. Elas não conseguem preencher um vazio que só Deus preenche. E aí elas começam a ir para a bebida, para tipo assim, uma compra exagerada, achando que aquilo vai satisfazer os desejos dela, e nada disso vai satisfazer, porque só Deus satisfaz o nosso coração. A gente é dependente dele. E aí vai ser a sua escolha, se você quer ir para o mundo, ou se você quer perseverar, se você quer permanecer firme no Senhor, porque ele não vai te obrigar a nada. A escolha vai ser sua. E aí Jesus falou que a gente ia ter tempestade, mas ele falou que ia estar conosco, E isso é uma coisa que o mundo ele não vê outro jeito. E aí as pessoas acabam fazendo bobagem por isso. Então você precisa saber que a alegria do Senhor é a sua força, que Ele vai te capacitar, que Ele vai te dar força, que você não vai acabar por uma tempestade, mas Ele vai te ajudar. E aí, você não precisa preocupar com nenhuma situação. Você precisa saber que Jesus, que Deus é maior que a sua preocupação, é maior que a sua ansiedade, é maior do que todos os seus problemas. E aí Ele também vai te enviar pessoas para ajudar, para te auxiliar. Então a gente não pode recusar ajuda também. E assim como Timóteo foi para Paulo um amigo, um filho,
vai ter pessoas que vão ser para nós assim também. E aí eu também quero falar que para você fugir das tentações, não adianta você ficar perto e achar que está tudo bem, que você não vai pegar nada, daqui a pouco você já está igualzinho. E então você deve influenciar as pessoas, precisa ter esses posicionamentos. Quando você tem essa paciência, esse amor, essa fé, essa perseverança, o mundo começa a ver que você é diferente. Você começa a ter um brilho diferente. E aí eu quero que você persevere no Senhor e creia no reino dele, que a presença e a glória dele não são nada comparado com essa terra, com as coisas terrenas que passam. E aí você precisa crer na eternidade com o Senhor. E aí eu quero que você fale para o seu irmão assim, bem firme, hein? Ei, Timóteo, eles podem. Tu, porém, permaneça firme. E é isso.